Olá, neste primeiro vídeo de introdução à combinatória, vamos abordar os números binomiais e multinomiais. Começamos por uma breve alusão aos conceitos de conjuntos finitos, cardinalidade e funções entre conjuntos finitos, recordando em particular as noções de função injetiva, bijetiva e subjetiva. Fixando um n número natural, vamos definir este conjunto n, que vão ser constituído pelos números de 1 a n, e o n0, que é o conjunto constituído pelos inteiros de 0 até n, inclusive. Um conjunto vai se chamar um conjunto finito se existir um n, um natural ao zero, e uma bijeção do conjunto n para o conjunto x, ou equivalente do conjunto x para o conjunto n. Vamos ver isso. A cardinalidade de um conjunto finito vai ser o inteiro n, este inteiro. Vamos ver que, embora não seja óbvio à partida, este inteiro n, o cardinal de x ou cardinalidade de x, é único. Para isso, vamos usar funções, vamos definir alguns conceitos sobre funções. O primeiro resultado sobre funções entre conjuntos finitos é o seguinte: se f é uma função entre x e y, x é o conjunto de partida e y é o conjunto de chegada, e a cardinalidade de x é menor que a cardinalidade de y, então f não pode ser subjetiva. Se for ao contrário, a cardinalidade de x for maior que a cardinalidade de y, então f não é injetiva. Para ver isso, vamos usar as noções que vimos sobre conjuntos finitos, em particular a noção de pré-imagem. A pré-imagem do conjunto y é precisamente o conjunto dos x, tal que f de x pertence a y. E, portanto, a pré-imagem do y, de todo o conjunto de imagem, é precisamente o conjunto de partida. Não é? O domínio x. Porquê? Porque é o conjunto dos x, tal que f de x pertence a y. Isso é todo o conjunto de y, todo o conjunto de x. Por outro lado, também não é difícil ver que a pré-imagem de um ponto y é sempre diferente da pré-imagem de um ponto y'. Mais precisamente, os conjuntos pré-imagem de y e pré-imagem de y' são sempre disjuntos, ou seja, a interseção é vazia, se o y e o y' são pontos diferentes. Porquê? Porque a pré-imagem do y são os x, tal que a função f de x é igual a y. Não é? E este é o conjunto dos x', tal que f de x' é y'. Ora bem, como cada ponto só pode ter uma imagem, não é? Não pode haver nenhum ponto x cuja imagem seja y e y' ao mesmo tempo. Assim, se considerarmos que a função é subjetiva e y é o conjunto de y1 até yn, então a cardinalidade de x vai ser a cardinalidade da pré-imagem do contradomínio, não é? Pré-imagem de y, que por sua vez é a pré-imagem do y1, mais a cardinalidade da pré-imagem do y2, mais etc., até a cardinalidade de yn. Como estamos a assumir que a função é subjetiva, todas estas cardinalidades da pré-imagem de cada ponto, y, vão ser maior ou igual que 1. Portanto, este número, esta soma aqui, vai ser maior ou igual que m, que é a cardinalidade do y. E, portanto, provamos a primeira afirmação. Para ver a segunda desigualdade, quando a função é injetiva, sabemos que a cardinalidade da pré-imagem de qualquer ponto vai ser 0 ou 1. Ou seja, porque não pode haver dois pontos na pré-imagem do mesmo y. Porque não pode haver dois pontos que têm a mesma imagem. E, portanto, fazemos o mesmo raciocínio e vemos que a cardinalidade do f-1 de y1 pode ser 0 ou 1, e é uma soma de zeros ou 1, e, portanto, é menor ou igual que m, que é a cardinalidade de y. E, portanto, concluímos o que queríamos. Se a função for injetiva, então a cardinalidade de x é menor ou igual que a cardinalidade de y, e se for subjetiva, a cardinalidade de x é maior ou igual que a cardinalidade de y.
Em particular, ou como conclusão, se f for bijetiva, vemos logo que a cardinalidade de x é igual à cardinalidade de y. Está bem? E, portanto, isto significa que a noção de cardinalidade de um conjunto finito é sempre uma noção bem definida. Existe um único número, não é? Um número n, que é a cardinalidade de cada conjunto. Uma coisa que é importante reparar é que, se eu pegar uma função do conjunto n para qualquer conjunto y, esta função pode ser representada por uma sequência de inteiros. Aliás, uma sequência de elementos de y. Primeiro pomos o f de 1, depois pomos o f de 2, etc., até o f de n. Isto vai ser um elemento do produto cartesiano de y levantado a n. Porque, por definição, um produto cartesiano é precisamente uma sequência ordenada de elementos do mesmo conjunto. y. Notem que eu tenho que fazer aqui f1, f2, etc., tudo isto ordenado, porque se eu puser f2, f1, vou ter uma função diferente. Não é? Está bem? Portanto, vamos usar esta notação para simplificar. As funções que têm conjunto de partida x e conjunto de chegada y vão-se denotar por f de xy, e vamos ver que as funções entre conjuntos finitos, o número de funções entre conjuntos finitos vai também ser um conjunto finito. Vamos agora relacionar sequências com escolhas, que é um problema típico em combinatória. Vamos considerar um conjunto finito e um K natural. Uma K sequência ordenada em X, ou seja, uma K sequência de elementos de X, é simplesmente esta sequência, não é? X1 até XK, onde cada XI é um elemento de X, conjunto X, e, portanto, como cada XI é um elemento dos conjuntos X, esta sequência ordenada vai ser um elemento do produto cartesiano. Bem? Uma K sequência sem repetição em X é quando, para além disso, exigimos que XI é diferente de XJ sempre que o I for diferente de J. Portanto, estes elementos desta sequência são todos diferentes. O número total de K sequências de elementos em X é, portanto, a cardinalidade do produto cartesiano x levantado a K, ou seja, a cardinalidade de x levantado a K. Os arranjos sem repetição em x, estamos a recordar esta noção, é o número de sequências sem repetição em x. E, portanto, pode-se ver que, usando esta notação, há nk para os arranjos sem repetição nenhum conjunto de tamanho n, ou seja, de cardinalidade n. Podemos pensar que temos que considerar sequências em que x1 é um elemento de x arbitrário, x2 é um elemento de x arbitrário, mas que não pode ser igual a x1, e, portanto, temos n menos uma hipótese. O x3 vai ser qualquer conjunto, qualquer elemento do conjunto x, exceto o x1 e o x2, e, portanto, vamos ter n menos duas hipóteses, etc. E, portanto, os arranjos sem repetição vão ser dados, o número destas sequências vai ser dado por n vezes n menos 1, vezes n menos 2, etc., até n menos k mais 1, fazendo com que este produto seja um produto de k elementos, né? K inteiros, e pode ser escrito como o fatorial de n a dividir pelo fatorial de n menos k, como é muito fácil de ver. Temos a seguinte proposição, que nos conta o número de bijeções entre o conjunto n e o conjunto n. O número dessas bijeções é precisamente n fatorial. Como é que se vê isso? Bom, para ver uma bijeção, como vimos há pouco, é uma função definida por primeiro a imagem de f de 1, a imagem f de 2, etc., até f de n. Isto vai ser um elemento do conjunto n, levantado a n, produto cartesiano, não é? E vamos ter que fazer sequências, não é? Sempre considerando que o f de I é diferente do f de j, que são sequências sem repetição. E, portanto, isso significa que para f de 1 temos n hipóteses, como nos arranjos, né? F2 temos n menos uma hipótese, e fazemos esta sequência, né? Com n elementos.
E, portanto, temos n hipóteses, vezes n menos 1, vezes n menos 2, até 1. O último elemento vai ser quando k igual a n, e, portanto, n menos k mais 1 é 1. E isso é precisamente a definição do n fatorial. Tá bom? Portanto, temos o conjunto de bijeções entre n e si próprio é sempre n fatorial, que é, portanto, também igual ao conjunto de bijeções entre qualquer conjunto com cardinalidade n e si próprio. Também podemos ver esta seguinte proposição: existe uma bijeção entre k sequências em x e o conjunto das funções do conjunto k para o conjunto x. Isto é uma coisa que vocês podem fazer num exercício.